pessoal, a paz do Senhor. Eu sou a tia Lécia. Eu sou a Maria Laura. A minha netinha Maria Laura. Vem mais pra frente um pouquinho, Maria, para todo mundo te ver. Isso. E hoje nós estamos aqui diretamente da casa da tia Tiane. Olha, minha tia, gostaram de florzinhas? E a da Laura de bolinhas. Essa aqui de bolinhas foi feita pela tia Tati, lá de Recife, tá? Depois a tia vai mandar o Instagram dela pra vocês. Então, hoje nós estamos aqui para contar para vocês a historinha de Daniel. Mas primeiro eu quero saber, alguém aí tem medo de leão? Eu tenho. Você tem medo de leão? O leão é um animal muito feroz, não é? Olha ele aqui, mas esse tá com uma cara de ser tão bonzinho. Mas calma aí, senhor leão, não é a sua vez. Aprende a esperar. Então, nós vamos falar hoje sobre a história de Daniel. Quem já ouviu falar dessa história? Você já ouviu? Muita gente já ouviu, né? Então, é uma história de fé e de obediência. Ele era muito obediente ao Papai do Céu, tá? Então, Daniel, ele morava junto de todo o seu povo, né? Do povo que servia a Deus. Só que um dia ele foi tirado de lá do seu povo para morar numa terra estranha, com pessoas que não adoravam ao Deus de Daniel. E lá ele foi trabalhar como escravo. Mas só, Laurinha, que ele era um escravo tão obediente, tão comportado, que ele se tornou uma pessoa importante. E o rei, pega lá o rei Dario, ele gostava muito de Daniel. E olha que esse rei aqui, ele não era o rei que servia ao Deus de Israel, não. Mesmo assim, ele gostou muito de Daniel. Sabe, Laurinha, na nossa vida a gente tem que ser assim, obediente aos nossos professores, ser gentil com nossos amigos. E aí todos vão gostar de nós, não é, Laura? Sim. Então, o rei gostou muito de Daniel e já estava pensando na sua mente em dar uma promoção para Daniel. Ao invés de ele ser um simples escravo, ia torná-lo como um governador, entendeu? Sim. E aí, Daniel, ele tinha um hábito. Deixa eu te mostrar aqui. Aqui é a casinha de Daniel. E mesmo ele estando numa terra distante, ele tinha o hábito de todos os dias orar na sua janela. A janela dele ficava virada lá para a cidade onde ele morava, lá na cidade onde ele adorava a Deus. E ele falava, mesmo estando distante, eu não vou deixar de adorar o meu Deus. E ele orava, conta comigo, de manhã, à tarde e à noite. Ele orava 3 vezes ao dia. Por isso que ele era um cara muito vencedor. Só que lá no reino também tinha uns caras invejosos. Esse cara aqui, por exemplo, ele quem queria ser um governador, um príncipe. E ele ficou chateado quando o rei escolheu Daniel. Ele disse, aquele cara que veio lá daquele povo hebreu, que adora o Deus dele, ele não merece ser um governador. Eu queria que fosse eu. Você já viu alguém com inveja, Laurinha? A inveja é muito ruim, não é? Eu já vi uma pessoa da minha escola mentindo. Mentindo? Falando que não tinha casa, mas tinha. A gente viu a foto dela Na casa, né? Na Como é que alguém não tem casa, né? Alguém que estuda, que vai pra escola todo dia, claro que tem uma casa. E a inveja faz as pessoas mentir também, né? Então, ele ficou com muita inveja. E quando ele viu, ele ficou escondidinho aqui, vendo que Daniel estava orando. E quando ele viu Daniel orando, ele falou, eu tenho uma ideia. E aí ele foi lá no castelo onde estava o rei. O rei. Foi o rei aqui no castelo. Isso. O rei estava aqui, no castelo, perto da torre. E aí, o invejoso foi até lá dizer, rei, que tal o senhor fazer uma lei, dar uma ordem, para que ninguém possa adorar outro Deus? Que quem quiser fazer oração, faça oração pelo rei. Aí o rei todo vaidoso pensou,
É uma boa ideia. Quem quiser orar, tem que orar a mim. Eu que vou ser o Deus de todo esse povo. Faça uma lei. Que ideia maluca, né? Aí ele disse, faça uma lei e traga que eu vou carimbar com o meu anel real. Ele tinha um anel real. E quando existia... Ele era invisível? Não, ele ficava guardado. Quando o rei ia assinar um decreto, uma ordem, ele pegava assim um anel, colocava na tinta e pum, carimbava. E quando o rei decretava uma ordem, ninguém podia desobedecer. E essa ordem dizia... Mas Deus estava vendo tudo. Tudo. Essa ordem dizia que Daniel não podia mais orar para o Papai do Céu. E agora, o que Daniel vai fazer? Será que ele tem que se esconder? Não, ele tem que ser... Daniel não ligou para aquela ordem. Ele falou, mesmo se eu morrer, eu não vou deixar de orar para o meu Papai do Céu. E ele ficou lá, orando, orando, e o invejoso veio devagarinho, dá um invejoso aí. Ele veio andando devagarinho, se escondeu e viu Daniel orando. E aí ele foi correndo contar para o rei. Olá, seu rei, eu vi, Daniel desobedeceu as suas ordens. Ele está orando na casa dele. Está orando para o Deus dele, o Deus de Israel. Então, Deus, o senhor tem que cumprir a ordem. Quem não orar para o rei vai ser jogado aonde? Na cova dos leões. E o rei ficou tão triste, porque ele gostava de Daniel. Ai, fica triste, Laurinha, como é a cara de triste? Ai. O rei ficou triste e andava de um lado para o outro e pensando, o que eu vou fazer para salvar Daniel? Porque quando o rei dava uma ordem, não podia ser desfeita, Laurinha, sabia? Mas então, você não manda, rei. Ele que manda, ele que fez a ordem. Infelizmente, ele vai ter que mandar matar o amigo dele. E aí ele mandou os soldados pegarem Daniel. Chama Daniel aí. Traz o Daniel. Cadê Daniel? Uau, Daniel está aqui na janela. Os soldados foram até lá, pegaram Daniel e jogaram ele aqui, ó, na cova dos leões. Coloca o Daniel aqui. Daniel foi jogado lá na cova dos leões. E agora? E o rei disse assim, ai, Daniel, tomara que esse Deus a quem você ora possa te livrar dos leões. E Daniel ficou lá na cova e o rei foi para casa. Naquela noite o rei não conseguiu dormir de tão nervoso. Vem mais pra cá, Laura. Traz os leões. E os leões foram entrando lá na cova para pegar Daniel. Traz o outro. Uau! E eles estavam famintos, eles estavam há vários dias sem comer. E aí fecharam a porta. Ninguém morava lá com eles? Não, essa caverna, eles jogavam as pessoas e jogavam os leões para comer a pessoa. Meu Deus! Deixa aí. Vamos ver o que Deus fez. Daniel era obediente e orava. E sabe o que aconteceu? Me dá o anjo. Deus enviou um anjo e o anjo começou a passear no meio dos leões. E o anjo mandou os leões dormir. E os leões dormiram. E Daniel ficou aqui, ó. Vamos colocar o anjo aqui. Daniel ficou aqui no meio dos leões e nada aconteceu. Ele ficou só ouvindo os leõezinhos roncando e dormindo. Tá vendo como o Papai do Céu é? Quando a gente é obediente? Sim. Ele manda anjo para nos ajudar. Ele faz leão dormir. Ele muda todas as coisas do lugar só para nos abençoar, Laurinha. Tá bom. Vamos sim. Então, essa história, ela é maravilhosa, não é, Laura? Sim. Porque ela mostra o cuidado de Deus com a nossa vida. Eu quase nem ouvi na minha escola. Mas a gente ouve aqui no canal da Tia Lécia. Vem mais pra cá, as crianças não estão te vendo. Aqui. E aí, olha só. O rei foi lá. Daniel, você está bem? Daniel saiu falando, sim, ó rei, eu estou bem. O Senhor mandou um anjo. O anjinho já foi. Voltou para o céu.
O Senhor mandou um anjo para me salvar e os leões nada me fizeram. E os dois se abraçaram, felizes, porque o rei gostava muito dele. E aí o rei disse: soldados, tragam aquele invejoso. E os soldados trouxeram o invejoso e jogaram ele na cova dos leões, porque ele tinha tramado contra o Daniel. E aí, nessa hora, os leões acordaram furiosos, com muita fome. Nham, 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 nham. E comeram ele. Só deixou não. Só ficou o ossinho dele? Ficou só os ossinhos. Não, o leão come tudo. Tá vendo? Quando a gente se levanta para fazer o mal contra o povo de Deus, não pode. Quem é de Deus, deixa lá quietinho, né? Porque Deus é o nosso dono. Deus se responsabiliza pela nossa vida. Então, não vamos tramar nada, não vamos ter inveja, não vamos ficar contra o ungido do Senhor, contra aqueles que Deus escolheu. Então, nessa história, nós aprendemos que a fidelidade ao Senhor é a coisa mais importante que nós podemos ter na nossa vida. Assim como Daniel, ele não teve medo e ele decidiu confiar em Deus. Muito bem. Agora, a Maria Laura disse que quer fazer a voz dos personagens. Então, você disse que quer fazer o anjinho falando. Como é que o anjinho vai falar? Daniel, você foi muito corajoso. Muito bem. E o invejoso? O que ele vai falar? Mas ele... ele morreu. E o leãozinho? O que ele vai falar? Eu não sabia que você... Fala assim, eu não vou te comer. Não vou te comer porque você é muito corajoso. Muito corajoso, muito bem. E o rei? O que o rei vai falar para Daniel? Você merece morar no meu castelo. Muito bem, no meu palácio. Palácio. Então... E tchau. Tchau. Rei, você tá bagunçando tudo, rei. Então vamos dar tchau. E vamos ser como Daniel. Isso. Muito bem. E vamos colocar todo mundo aqui, ó. Dá pra colocar aqui o leão, vai. Outro leão. Todos os nossos personagens. O rei tá caindo, pronto. E o anjinho aqui, ó. Vamos mostrar como ficou. Vamos mostrar pros meninos. Opa, cadê o leãozinho se escondendo? Não, leãozinho. Aí o outro. Muito bem, agora vamos dar tchau. Até a próxima. E aquele beijinho. Um beijinho pra Letícia, que é a sobrinha da tia Nielze. Um beijinho pro Christian. E um beijo pro Noah. Tchau.